caríssimos irmãos e irmãs que acompanham as reflexões deste grupo, paz e bem para vocês. Hoje, dia 14 de maio, a Igreja celebra a festa de São Matias Apóstolo. Matias, cujo nome significa dom de Deus, não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos chamados inicialmente por Jesus na Galileia, mas foi escolhido posteriormente para ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. Refletiremos a partir da primeira leitura, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 15 a 17 e 20 a 26, texto que narra exatamente o processo de escolha de Matias como apóstolo. Esse texto é muito significativo para a vida da Igreja em todos os tempos. Primeiro destacamos a sua localização. Ele está localizado entre dois eventos de grande importância: a ascensão de Jesus ao céu e a descida do Espírito Santo em Pentecostes. E no meio destes dois acontecimentos fundantes está a eleição de Matias. Um outro dado indicativo da importância desse texto é que ele relata a primeira iniciativa da comunidade cristã após a ascensão de Jesus. E isso significa que a comunidade não se acomodou e nem se acovardou com o retorno de Jesus para junto do Pai, mas assumiu o seu protagonismo. Compreendeu que a missão de Jesus deveria ser continuada por aqueles que ele chamou. Então, esse texto faz a ponte entre o tempo de Jesus e o tempo da Igreja. E essa iniciativa primeira da comunidade consistiu exatamente em recompor o grupo dos 12 apóstolos à maneira de Jesus, ou seja, restituindo o número 12. É também o momento em que Pedro assume o papel de liderança no grupo dos 12 e, consequentemente, sobre toda a comunidade reunida em torno deles. O texto da liturgia omite um dado muito importante do versículo 15, que é o número dos que estavam reunidos, já chamados de irmãos, que eram cerca de 120 pessoas, o que vem a ser um indício de que o futuro da comunidade é promissor. Apesar de tantos obstáculos que serão enfrentados, a Igreja crescerá. Para isso, é necessário estar sempre em sintonia com o projeto de Jesus. Pedro toma a palavra, a atitude muito frequente no livro dos Atos dos Apóstolos, como nós temos acompanhado durante todo este tempo pascal, e lê os fatos concretos à luz das Escrituras. Reconhece que a comunidade, que é uma fraternidade, uma vez que ele se dirige chamando os seus interlocutores de irmãos, e declara que os acontecimentos envolvendo Judas, eles devem ser lidos a partir das Escrituras. Esse modo de explicar as coisas, muito característico de Lucas, autor do livro de Atos, não significa uma predestinação, mas é um modo de afirmar que nada do que acontece na história escapa aos olhos de Deus. Apesar das tragédias, Deus não está ausente da história, e as Escrituras ensinam isso. É olhando para as Escrituras, portanto, que a comunidade encontra luzes para compreender o presente, mesmo nebuloso, e estímulo para construir o futuro, alinhando-se sempre aos propósitos de Deus. Pedro diz que o Espírito Santo anunciou por meio de Davi, porque a citação das Escrituras que ele faz no versículo 20, elas são tiradas de 2 salmos, e os judeus atribuíam a autoria de quase todos os salmos a Davi. Na fala de Pedro, nós sentimos uma espécie de lamento por tudo o que tinha acontecido com Judas. Afinal, ele era um deles, fazia parte do mesmo ministério ou serviço. Após isso, Pedro apresenta os critérios para a escolha daquele que deveria ocupar o lugar de Judas. Ser alguém que esteve com eles desde o início, cujo marco cronológico é o batismo de João, até a ascensão, ou seja, o dia em que Jesus foi elevado para o céu.
A missão do escolhido é dar testemunho da ressurreição, o centro do querigma. A relação do batismo de João com a ressurreição significa a inseparabilidade entre o Jesus terreno e o Cristo ressuscitado. E essa consciência deve estar presente sempre na igreja. 2 nomes foram propostos: José, chamado Barsabás, também apelidado de Justo, e Matias, de quem diz somente o nome. Diante disso, o texto diz que eles rezaram. A comunidade rezou. Essa informação nos faz recordar o Evangelho segundo Lucas, cujo autor é o mesmo autor do livro dos Atos dos Apóstolos. É no Evangelho de Lucas que Jesus é mais apresentado em momentos de oração. Em Atos dos Apóstolos, Lucas mostra constantemente a comunidade cristã, a igreja em oração. Esse dado reforça que em todas as dimensões a igreja deve continuar a trajetória de Jesus. Tudo que foi característica da vida de Jesus deve ser também característica da vida da igreja. É a oração e a palavra que alinham a comunidade cristã aos propósitos de Jesus. Após rezarem, eis que a sorte caiu sobre Matias, o qual foi associado aos 11, recompondo assim o grupo dos 12 e deixando a comunidade pronta para acolher o Espírito Santo e em seguida iniciar o anúncio testemunhal do ressuscitado.